graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós. Mais uma vez estudaremos aqui a Palavra de Deus, hoje com o tema 28, Santificação Bíblica. E eu convido você para juntos orarmos ao nosso Deus, antes de darmos início a este estudo de hoje. Vamos orar? Pai Santo e Eterno que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome e o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos por podermos estudar mais uma vez a tua palavra. Suplicamos as tuas bênçãos sobre os nossos telespectadores, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra. Dá-nos também força, Senhor, para colocarmos em prática os teus ensinamentos. Todos esses favores nós suplicamos, agradecidos em nome por amor do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como disse, nosso estudo de hoje, o estudo 28, tem como título Santificação Bíblica. É um estudo composto por 17 perguntas e respostas. E a primeira delas vem dizendo o seguinte: que inspirada súplica estabelece a norma da vida cristã? Vamos ver que súplica é essa. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então essa é a súplica, né? O desejo de Deus que nós nos santifiquemos em tudo, né? Pergunta 2. Quão necessária é a santificação? Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Então, como vimos aí, a santificação é muito importante. A palavra de Deus vem nos dizendo que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, realmente é algo importantíssimo. Aqueles que querem ser salvos, buscarem santificar suas vidas diante de Deus. Pergunta 3. Que animação é oferecida como auxílio para atingir este estado? Porque talvez você possa estar pensando, mas é muito difícil se santificar, ainda mais num mundo corrompido como o que nós vivemos. Mas a palavra de Deus é cheia de ânimo para nós nesse sentido. Vamos ver que animação aqui as Escrituras têm para nós. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Então aqui vemos claramente que é a vontade de Deus, né? A nossa santificação. Veja essa nota aí que diz o seguinte: seja qual for a vontade de Deus a nosso respeito, pode se realizar em nossa vida, caso a nossa vontade esteja em harmonia com a sua. É, portanto, grandemente animador saber que nossa santificação se acha incluída na vontade de Deus. Então, realmente, se Deus tem essa vontade, Ele também vai nos dar forças para nós alcançarmos esse objetivo, né? Pergunta 4. Que distinto desígnio tinha Cristo ao dar-se a si mesmo pela igreja? Qual era o desígnio de Deus de Cristo quando Ele ofereceu sua vida, né? Por nós? Vamos ver a resposta. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Então, como vimos aí, Ele se entregou pela igreja, né? Aqui é feita até uma comparação da igreja com a noiva, né? Para que Ele a pudesse santificar e purificar. Esse é o propósito de Cristo, é isso que Cristo quer para a nossa vida, a nossa purificação, a nossa santificação. E isso
vai além de fronteiras denominacionais. Isso vai além de placas de igrejas. Cristo ele quer nos santificar plenamente, nos ajudar a vencer a sujeira deste mundo. Essa é a sua vontade para nós. Pergunta 5. Que espécie de igreja poderia ele assim apresentar a si mesmo? Vamos ver a resposta. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Então vemos aí claramente, né, o tipo de igreja que ele quer apresentar a si mesmo. Né? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então quem vai compor essa igreja são realmente as pessoas que estão se santificando. Aquelas das mais variadas denominações que estão se purificando, se santificando, é que farão parte dessa igreja gloriosa. Uma igreja sem ruga, a ruga aqui representando o pecado, né? Os erros, mas santa e irrepreensível. Vamos para a pergunta 6 agora. Que atitude deve a pessoa manter para com a verdade no caminho da santificação? Vejamos a resposta na palavra de Deus. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2, 13. Então essa é a atitude, né, que nós devemos manter para com a verdade. Precisamos ter fé na verdade. A verdade ela é importantíssima neste processo. Pergunta 7. Que instrução mostra que a santificação é obra progressiva? Vejamos então. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 3, versículo 18. Então vemos aqui claramente que é um processo, e nós precisamos estar nesse processo ascendente, progressivo. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta 8. Que declaração do apóstolo São Paulo acerca de sua própria vida cristã acha-se em harmonia com isso? Então vamos ver o que Paulo disse a respeito de sua própria vida que está em harmonia com isso aqui que vimos anteriormente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então vimos aqui claramente que o apóstolo Paulo tinha essa consciência, né, da progressão espiritual. Ele não se julgava já salvo, não se julgava já como tendo alcançado, mas ele afirmava que estava prosseguindo para o alvo. O alvo dele estava definido e ele estava lutando para alcançá-lo, né? Pergunta 9. Por meio de que é realizada essa purificação do pecado e adaptação ao serviço de Deus? Vamos ver por meio de que isso acontece. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. E também capítulo 10, versículo 29. Então, como vimos aí, amados, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos restaurar. Precisamos crer nisso, né? Pergunta 10. Que mudança é assim operada? Vejamos então o que a palavra de Deus nos diz a respeito dessa mudança. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Então, como vimos aí nesse texto de Paulo, precisamos nos transformar
renovar nosso entendimento, nos purificar para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário termos essa preocupação, não é mesmo? Pergunta 11. Pode alguém jactar-se de não pecar? Será que alguém pode se vangloriar dizendo assim, eu não peco? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha, então precisamos estar atentos, não é mesmo? Porque se nós falamos que não pecamos, nós nos enganamos. E não há verdade alguma em nós, né? Nós somos mentirosos. Porque todos nós estamos cometendo um deslize aqui, outro ali. Precisamos lutar para nos santificar. Mas se tropeçarmos, precisamos ter a consciência de que Deus está com os braços estendidos para nos ajudar a levantar, né? Pergunta 12. Que nos exorta o profeta a buscar? Então vamos ver o que o profeta nos exorta a buscar. Veja o que diz a palavra de Deus. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Sofonias 2:3. Então nós vimos aqui claramente, né, que nós precisamos buscar a justiça, a mansidão em nossa vida, não é mesmo? Precisamos ter essa preocupação de buscar essas coisas, né? Próxima pergunta. Pergunta 13. Em nome de quem deve ser feitas todas as coisas? Olha que interessante aqui, né? Essa pergunta. Vamos ver então em nome de quem deve ser feitas todas as coisas. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, verso 17. Então, olha que interessante. Tudo que nós fizermos, precisamos fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É algo importantíssimo, né? Em nossa vida. E isso nos leva também àquela questão do batismo. Se tudo que nós fizermos deve ser feito em nome de Jesus, por que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Talvez você possa estar pensando, porque Jesus pediu que fosse assim. Mas não foi desse jeito, não foi dessa forma. Existem controvérsias, como nós já falamos em um estudo anterior, a respeito do batismo, né? Vimos ali que realmente o maior testemunho bíblico, versos mais abrangentes das Escrituras, mostram que não, que Jesus pediu que fosse em nome dele. Vimos que aquele texto foi um texto apócrifo, acrescido posteriormente nas Escrituras, né? Então, tudo que nós fizermos deve ser feito em nome de Jesus, inclusive o batismo, não é mesmo? Próxima pergunta, pergunta 14. A glória de quem devemos ter em vista em tudo quanto fazemos? Será que é a nossa glória? Será que é a glória do pastor, do presbítero, do líder da igreja, do cantor? Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então vemos aí claramente, né, que tudo deve ser feito para a glória de Deus, não para a glória do homem, né? Pergunta 15. Que classe de pessoas se acham necessariamente excluídas do reino de Deus? Vamos ver que classe de pessoas é essa. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, versículo 5. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10.
Então note aqui quando fala sodomitas, está se referindo aos homossexuais, porque era o pecado dos sodomitas, né? Era a prática do homossexualismo. Então todas essas pessoas aqui, elas estão excluídas, eles não vão entrar, não vão herdar o reino de Deus. Mas é importante notarmos que da mesma forma como os ladrões, os sodomitas, os adúlteros não vão entrar no reino de Deus, também os maldizentes não vão entrar, os avarentos. E olha só que interessante, a avareza aparentemente não é um pecado muito grave, mas aos olhos de Deus sim é grave. Nós vimos aqui em Efésios 5:5 que a avareza é idolatria, porque a pessoa está idolatrando os seus bens, as suas posses. Então nós vimos aqui que todas essas pessoas estão excluídas. Se você se encontra nessa situação, ainda há chance para você, se você se arrepender dos seus pecados e abandonar a cada um deles, né? Vamos para a próxima pergunta, a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 16. Que precisa ser purificado e eliminado de nossa vida se quisermos ser santos? Você quer saber o que precisa ser eliminado e purificado de nossa vida? Se você realmente quer ser uma pessoa santa, quer se purificar, veja o que diz a palavra de Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 5 e 6. Vendo aí, então, precisamos estar atentos com relação a essas coisas. Até o apetite desordenado é colocado aí, né? A avareza, mais uma vez, indicada como idolatria. Então, sobre essas coisas aí, o texto vem dizendo que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se quisermos ser santos, precisamos abandonar essas coisas. E a última pergunta, a pergunta 17. Quando purificado desses pecados, em que condição se encontra o homem e para que está preparado? Então, vamos ver a resposta. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Então nós vemos aí que se nós nos purificarmos dessas coisas, né, estaremos preparados para toda a boa obra. Seremos vasos dedicados ao Senhor para o seu ministério, para a sua obra, para sermos usados por Ele, né? Então, como vimos aqui em nosso estudo, a santificação bíblica, ela exige de nós o abandono dos pecados. Ela exige de nós a purificação de nossas vidas. O abandono de vários erros que muitas vezes são considerados insignificantes, mas para Deus são repulsivos aos seus olhos. Até a maledicência, precisamos deixar, né, estes erros, esses pecados, para vivermos uma vida reta diante de Deus. Vou recitar um poema aqui que tem ao fim de nosso estudo, de nosso livro Estudos Bíblicos, né? E acompanhem conosco aí. Normas. Homem, reprime os gestos negros, brutos, com que ao teu irmão feres, magoas. Porque não colhes os divinos frutos, não trabalhas, não sofres, não perdoas. Da vida humana os rápidos minutos, porque de trevas trágicas poucas, ódios a derramar pesados lutos, em vez de frases delicadas, boas. Procura a todo custo a voz divina, semeia o trigo e o amor que serás forte. A mão assim feliz não assassina, do desgraçado chora a iníqua sorte. A bondade é a força cristalina a prolongar a vida além da morte. Tito de Barros. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia estar lutando pela nossa santificação, sem a qual, nós vimos aqui, ninguém verá o Senhor,
possamos abandonar nossos pecados, nossos erros, estar nos purificando diante de Deus, para podermos assim alcançar a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus os abençoe, convide seus amigos para assistir esses estudos, compartilhe esses estudos com seus amigos e que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!